Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição, a mais um episódio do podcast Com a Palavra, o podcast da Amperne, a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Nosso objetivo é sempre manter nossos associados informados sobre as ações da associação, mas também, de forma muito importante, dar voz aos membros do Ministério Público do Rio Grande do Norte que podem mostrar o seu trabalho, como é essencial a realização do trabalho do Ministério Público e as suas ações para a sociedade potiguar e quais os valores que guiam a nossa instituição. Hoje a nossa pauta é de extrema relevância. Estamos no mês do Agosto Lilás, um mês dedicado ao combate e à conscientização sobre a violência de gênero, a violência contra a mulher. E para aprofundar esse debate, temos a honra de receber duas grandes referências no nosso Ministério Público do Rio Grande do Norte sobre esse assunto. Então, ao meu lado aqui está a doutora Mariana Barbalho, ela é coordenadora das promotorias de combate à violência doméstica de Natal e também a ouvidora-geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda, Mariana. A promotora de justiça Ana Jovina, promotora de justiça de Currais Novos e atualmente coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher Vítima de Violência, o NAMVID, do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Seja também muito bem-vinda ao podcast Com a Palavra. Seja bem-vinda, doutora Mariana. Obrigada, presidente. Estamos aqui no Agosto Lilás, né? Certamente temos o que comemorar, né? Se pensarmos nos números elevados, cada vez mais crescentes de processos, temos muito o que nos entristecer, porque é uma realidade, né? Mas a gente tem que pensar que cada processo, cada medida protetiva pedida, na verdade, foi uma mulher que quebrou o seu silêncio. Foi uma mulher que resolveu falar. Foi uma mulher que resolveu sair do seu ciclo da violência. E isso é o mais importante. Seja também muito bem-vinda, doutora Ana Jovina. Obrigada, Cleide. Parabenizar, antes de tudo, a Amperne por ter essa visão inovadora de trazer esse canal com uma comunicação bastante próxima do nosso público, o que é sempre motivo de nos felicitarmos, né? Principalmente abrindo esse espaço para a gente trazer a pauta do Agosto Lilás. No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou os 19 anos, como bem pontuado por doutora Mariana. Nós tivemos realmente grandes avanços. É uma das leis que mais sofreram alterações porque ela foi se modernizando durante todo esse tempo. E é um extremo valor que é reconhecido a nível mundial desse microsistema. Entretanto, por incrível que pareça, os números só crescem. Se de um lado a gente sabe que há um combate à subnotificação e à informação, que é o que a gente está fazendo aqui agora, venha a coroar que mais mulheres quebrem esse ciclo. Por outro lado, são estatísticas tristes que precisam ser realmente mudadas. Então, vamos começar o nosso podcast Com a Palavra, o podcast da Amperne. E, para começar, é natural que esse tema ele não seja circunscrito, ele não pertença apenas ao universo jurídico. Ele é um tema que permeia toda a sociedade, em razão da dimensão que ele tem, da relevância que ele tem e dos aspectos culturais que trazem e que o rodeiam. Então, para começar, eu gostaria que a gente pudesse explicar um pouco o que é que significa, qual é o simbolismo por trás do Agosto Lilás e por que esse mês é tão importante, né, para o combate à violência contra a mulher, especialmente aqui no nosso estado, no estado do Rio Grande do Norte. Doutora... Como podemos ver no site do Ministério Público, né? Tem lá as medidas protetivas, quantas já foram pedidas no estado, né? Então, esse ano já temos mais de 8.000 medidas protetivas, né? Então, isso é um motivo de comemorar no sentido, como eu disse, né? De que alguém quebrou aquele ciclo, né? Essa triste realidade, mas que a gente precisa fortalecer a rede como um todo. Então, nós temos um abrigo estadual, né? Que fica em Mossoró. Temos um abrigo municipal que pega Natal e Parnamirim, né? Pela lei, mulheres têm prioridade na transferência de trabalho ou crianças, né, das suas escolas. São medidas que fazem com que se fortaleçam as mulheres para tomar essas iniciativas, né? Temos aqui a parceria com a Patrulha Maria da Penha, né, em todo o estado, que é feito pela PM ou pela Guarda Municipal de vários municípios. É aquela polícia que vai até aquelas mulheres que têm medida protetiva, não porque foram chamadas pelo 190, mas porque faz parte da rotina deles
ir até essa mulher, ver se está tudo bem, né? Independente de serem chamadas. Caráter preventivo. Exatamente. Então, a prevenção, quem trabalha com prevenção sabe, a gente nunca tem estatísticas de quantos casos deixaram de ocorrer porque aquela patrulha chegou, porque o vizinho viu o carro lilás, né? Mas é isso, quem trabalha com prevenção é acreditar que se um fato deixou de ocorrer, nós estamos no caminho certo. Doutora Ana, aí são 19 anos, né, da Lei Maria da Penha, que é um marco na Exato. proteção da mulher. Muito bem pontuado essa colocação de a gente entender que é marco. Na violência doméstica, no combate à violência doméstica, existe a necessidade de tirar esse triste cenário da mulher que sofre com essa violência e muitas vezes no histórico era calada, da invisibilidade. E é o grande ganho do Estatuto Protetivo da Maria da Penha. Essa lei teve como grande parâmetro fazer essa divisão de águas, né? No Brasil, a violência contra a mulher, antes desse marco legal, era praticamente normalizada. Quem nunca ouviu aquele adágio que até hoje, nas palestras, a gente reforça a necessidade de estancar realmente, que é em briga de marido e mulher não se mete a colher. O Estatuto veio trazer, denominar o que é essa violência, conceituar quais são seus tipos e a cor e o mês eleito. E justamente em homenagem à data que foi promulgada a lei, traz esse marco realmente de nominarmos e realmente retirar da invisibilidade essa tragédia brasileira, né, que ainda assola. Que antes de tudo é um aspecto cultural, né, que a lei traz com o objetivo de quebrar, né? Exatamente. Cessar aquela cultura, aquela forma de pensamento, aquela forma de, inclusive, repetir aqueles atos geração após geração. Existem vários estudos e são estudos multidisciplinares. As teorias sempre se utilizam muito de dados científicos da psicologia, da ciência social, que demandam essa certeza científica que a violência contra a mulher no âmbito familiar ela tem bases estruturantes no patriarcado, numa sociedade misógina, machista, que impõe os seus conceitos a homens e mulheres que reproduzem. E, de fato, combater essa criminalidade precisa desse olhar macro, transcendental, não apenas focado no direito penal, mas sim com transversalidade. Vai precisar atuar com perspectiva de gênero na área civil, nas tutelas, né? Na política pública de amparo a essa mulher para que ela saia do contexto de vulnerabilidade que a coloca lá no ciclo e que a congela. É preciso que todos os entes se fortaleçam e demonstrem que o sistema de segurança está bem aparelhado para bem receber essa demanda e trazer essa proteção. Como disse a doutora Mariana, é um grande ganho de lá para cá, não apenas nos avanços legislativos, mas na estruturação da rede que trabalha essa violência. Doutora Mariana, a senhora coordena as promotorias de violência doméstica, de combate à violência doméstica aqui da capital. E é natural no público, digamos, que está fora da área jurídica, que associa a violência doméstica, a violência no âmbito familiar, com a agressão física. Mas a lei ela trouxe outros paradigmas que vão além da agressão física, mas que também são ou representam atos de violência doméstica. A senhora poderia explicar um pouco melhor como é que funciona esse, digamos assim, esse aumento do número de hipóteses ou rol de situações em que há caracterização de violência? Pronto, inicialmente é bom que a gente diga que o instrumento criado pela lei, que é a medida protetiva, ele não tem caráter criminal, né? Então, muitas mulheres acham que só pode pedir medida protetiva se quiser também providências criminais em relação àquele agressor. E não. Tem desvinculado uma coisa da outra, porque cada vez mais percebe-se que é mais importante proteger uma mulher do que punir um agressor. Lógico que a gente quer a questão criminal, mas o mais importante é protegê-la, que ela saia daquele ciclo, né? E esse ciclo, ele vai evoluindo. Muitas vezes começa com aquela violência moral, né? De caluniar, difamar, denegrir a imagem daquela mulher, que criminalmente nem cabe ao Ministério Público, né? Uma queixa-crime vai para a Defensoria Pública ou vai para um advogado particular, né? Depois o ciclo evolui. Esse tipo de ação que tem natureza criminal também, mas a mulher vai, digamos assim, acionar o sistema de justiça através de um advogado
ou da própria defensoria, a né? minoria aciona nesse momento, né? Depois vai evoluindo, vai para aquela violência psicológica, né? Que é cada vez mais crescente, mas é bem subjetivo, que é um dano emocional, né? O que pode ser um dano emocional para mim pode nem atingir Ana. O que vai deixá-la doente como parceira, talvez não me atinja. E aí é o desafio de como tipificar e como qualificar uma violência psicológica, né, que é aquela que realmente tem um controle excessivo, humilha, né, aquela pessoa, você manipula de todas as formas. E lembrando que é um crime subsidiário, né? Então, geralmente, quando não há lesão, quando não há ameaça, que vai mais para a questão da violência psicológica. Inclusive, na Jornada Maria da Penha, que teve em Recife semana passada, do CNJ, foi aprovado um novo formulário e inclusive a gente já encaminhou, vamos encaminhar para o interior do estado também, encaminhamos para as DEANs aqui, para as perguntas necessárias, né, para orientar, né, as delegacias de o que caracteriza uma violência psicológica. Porque também não tem como você pegar assim, todo o meu relacionamento eu sofri essa violência. Desde quando? Na época do namoro. A gente precisa entender que esses fatos vão ser tipificados numa denúncia, né? Eu preciso começar na minha denúncia no dia tal, tantas horas, tal mês, pelo menos. O que é que foi feito que causou um dano emocional àquela mulher? O que é que aquele homem fez que ela adoeceu mentalmente, né? Então, não é qualquer fato que acontece isso. Depois temos a violência física, que essa daí é mais fácil. Em que sentido? Um corte no meu braço é o mesmo corte se for no meu braço ou no de Ana, né? E é importante que as forças policiais, elas ajudem nesse sentido de ir até levar a mulher, e não favor, está na lei específico, né? Você precisa levar aquela mulher para fazer aquele laudo de exame de corpo de delito. Porque muitas vezes, se não tem um laudo, deixa de ser lesão corporal e passa a ser uma via de fato, que tem uma pena bem menor, né? Então, a polícia, ela precisa ter essa atitude de levar até o órgão pericial ou então o hospital. Do mesmo jeito que a polícia precisa levar essa mulher até a casa de onde ela vai retirar seus pertences, né? Se a medida protetiva for afastamento do lar do agressor, que é a mais comum, ele sai, mas tem algumas vezes que é ela quem sai. Tipo, vocês moravam num quartinho na casa da sogra. Ela não vai mais continuar lá, né? Então, ela precisa desse amparo policial, que ela vá até o local para não acontecer algo pior, né? Retire os seus pertences e vá para um abrigo. Ou então vá pedir um benefício, né, social, que é o abrigo, que é o aluguel social, né? Então, é uma rede que se fortalece para justamente amparar essa mulher, né? E essa violência, ela aumenta, né? Então, também tem a violência sexual, né? Muitas vezes você Só pensa... mostrando, é muito importante essa caracterização para nós que somos da área jurídica, né? Uma via de fato, que seria uma situação de uma agressão mais leve. A própria lesão corporal, ela tem múltiplas etapas e progressões, né? E isso vai delimitar também, em relação à vítima, né? Qual foi o nível de agressão física que ela sofreu. E a violência psicológica também vai ter essas gradações, né? Ela vai ser experimentada, às vezes, de uma maneira continuada, mas de uma maneira progressiva. E isso, a rede de atendimento à mulher é muito importante para identificar exatamente o momento em que aquilo ali se tornou algo que afetou a saúde da mulher e que a deixou em situação de vulnerabilidade. E pode causar até mesmo um adoecimento. O Rogério Sanches faz esse recorte, né? E quando essa violência psicológica, ela causa um adoecimento realmente com CID, como, por exemplo, uma depressão, tem por base anos e anos dessa violência psicológica, síndrome do pânico, as mais variadas, pode ser tratada também a nível de dano causado a esta mulher. Então, inclusive, na legislação se tem feito um esforço cada vez maior para que na própria denúncia o Ministério Público faça o requerimento de reparação dos danos sofridos. E cada vez mais a gente está vendo que isso vem chegando ao judiciário, evitando inclusive que ela entre ali com 2 ações, sabendo que cada processo revitimiza, porque ela vai lembrar de todo esse contexto que a vulnerabilizou. Exatamente. E a lei, ela é
ela procura, né, fazer frente a todos os problemas. Então, a agressão ela pode ser física, como a senhora falou, pode ser psicológica, mas também pode ser de cunho sexual, Exato. independentemente do nível do relacionamento ou do nível da parceria estabelecida, não é? Sem citar nomes, né, a gente pega alguns casos que eh, uma mulher é obrigada a ter relações todo dia, mesmo ela querendo ou não. E nesse caso, assim, vai querer hoje, não vai, a arma ali do lado da cama, né? Então você veja que não houve uma violência física, mas houve uma violência moral para que aquele ato sexual ocorresse, né? Assim como algumas práticas, né? Eu quero assim, eu quero daquela forma, né? E às vezes tem que entender que todo mundo tem seu limite, tem seus, enfim, sua liberdade de querer de uma forma ou de outra. Não é porque você é casada ou tem um relacionamento que você é obrigada a, né, fazer da forma que o parceiro quer, né? E a gente vê, principalmente na capital, no interior, eu vi poucos casos, né? Denúncias nesse sentido. E a gente volta àquela frase inicial, que tem as bases estruturantes no patriarcado, né? É a visão da mulher como coisa e propriedade, né? A coisificação da mulher é que faz com que exista essa audácia, né? De entender que a liberdade e a autonomia sexual pertence àquele parceiro. E o sistema de justiça está aí para receber essas denúncias e agir realmente para protegê-la. É o intuito inicial da lei e punir quando existirem as provas e o processo seguir nesse sentido. E é um tema que por si só é muito delicado, né, já de ser tratado, né, num ambiente policial. E por isso o papel da rede de proteção, da rede socioassistencial da mulher, para que ela se sinta mais acolhida ou num ambiente em que ela se sinta mais à vontade e protegida para estabelecer uma confiança e falar sobre assuntos tão íntimos e delicados. Mas a gente tem discutido também, e muito por conta de alguns assuntos mais midiáticos ou de personagens que possuem eh, um amplo conhecimento ou divulgação dos fatos, né, na imprensa, que é a questão da violência patrimonial. Isso também é um dos objetos de proteção da Lei Maria da Penha. Exato. Não é tão frequente ainda, né, nos casos que eu peguei, mas muitas vezes naquele relacionamento, né, o superendividamento daquela mulher, né, com empréstimos feitos e feitos para que, se não fizer esse empréstimo, vai acabar. Né? Se não fizer, não comprar isso, não financiar isso para mim, né? Ou então aquela mulher que trabalha e que entrega o dinheiro todo para que seja administrado, Toda a né? gestão financeira fica Exatamente. com o parceiro. Não é que ela não entenda, é mais essa submissão, mas realmente, assim, são poucos os casos de violência patrimonial que chegaram, né, na promotoria que eu estou, né? No interior também não vi tantos casos assim. Mas quando acontece é isso, é o superendividamento, né? Ou então você não dominar suas próprias finanças, não ter acesso ao seu ganho. Você trabalha, mas você entrega, né, ao parceiro, obrigado a entregar, para que só ele administre aqueles Faça a valores. gestão financeira Exatamente. daquela família, daqueles valores que são oferidos pelo casal, na verdade. Exatamente. Doutora Ana, a senhora coordena o NANVID, né? O NANVID é um núcleo que nós temos lá no Ministério Público do Rio Grande do Norte que apoia todas as mulheres que são vítimas de violência e que procuram esse serviço. É, como que é possível acessar os serviços do NANVID? Como é que é possível que a mulher vítima de violência possa se estabelecer essa conexão com esse importante serviço do Ministério Público do Rio Grande do Norte? É importante dizer que o NAVID, ele é formado por profissionais da assistência social e psicologia. Nós temos um corpo hoje de 4 servidoras e que é um serviço de porta aberta para o atendimento da mulher que procura o núcleo. Entretanto, o atendimento às vítimas de violência não está nas suas funções primordiais, porque é um núcleo técnico que presta esse apoio às promotorias especializadas e não especializadas que precisam documentar determinadas situações com estudos sociais, psicossociais, avaliar a vulnerabilidade da vítima, por exemplo, quando ela mesma pede a revogação da medida protetiva, então o núcleo pode agir
elaborando um estudo para que o promotor se baseie as suas decisões com informações fidedignas. O núcleo é formado por, principalmente, ajudas profissionais muito conhecidos no âmbito do MPRN, que é a Jaqueline e a Eudérica, com ampla experiência de acolhimento. E, além de tudo, esse núcleo tem uma função relevantíssima de participar de capacitações quando a matéria afeta a violência doméstica. Então, vários projetos já foram realizados, notadamente os grupos reflexivos, que aí é uma questão da restauração do homem tido como agressor, né? E também grupos de apoio à mulher vítima de violência que tem sua medida protetiva. E existem 2 projetos que hoje são realizados, o Guardiã, junto à 68, e o Elas Querem Paz, da 51, que é a de Mariana, que reúne mulheres e faz esse acolhimento, explica as bases dessa violência para que ela bem compreenda, saiba identificar as fases do ciclo e entenda um pouco também do que significa a medida protetiva e de seus direitos e onde ela pode buscar ajuda na rede de proteção. Então, além dessas atividades rotineiras, o núcleo está sempre se reinventando. Esse ano nós fizemos, junto com a Ouvidoria, que é uma parceria, uma capacitação às polícias militares, e tem por foco a atuação com perspectiva de gênero. É muito interessante notar que a gente mesmo, né, na própria instituição, perante os promotores, os juízes também estão fazendo esse esforço para refletir e aprimorar cada vez mais, porque esse é o trabalho de quem atua na área, e entender esse instituto, né, que o CNMP vem nos fomentando também, que a atuação com perspectiva de gênero nasceu lá a partir do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, e nós já temos várias normativas para diversas outras profissões. No nosso projeto, que se chama Respeito e Paz, uma capacitação às forças policiais, o que se pretende é justamente alertar tudo que a gente está tratando aqui, as bases estruturantes dessa violência, os princípios da Lei Maria da Penha, ao policial militar, que muitas vezes é a primeira pessoa que vai receber esta demanda. E pequenas frases podem fazer toda a mudança no ímpeto dessa mulher em seguir, rompendo esse ciclo, ou se amedrontar e se fechar novamente, colocando-se ainda mais numa situação de vulnerabilidade. As polícias têm demonstrado forte interesse. Inclusive, hoje nós Isso que é uma fizemos. curiosidade que acho que todos têm, né? Como é que é a receptividade Muito dessas formações, interessante isso. especialmente no, digamos assim, no, dentro do corpo, né, de policiais, que é o primeiro contato, né? É. Que é justamente a forma que se tem, o primeiro acesso, digamos assim, da mulher vítima de violência, né? A dinâmica dessa capacitação, ela tem sido muito bem recebida, porque a gente inicia com a fala da equipe técnica, que é a psicóloga e a assistente social, e ela traz esses conceitos que vêm, né, dos estudos multidisciplinares, de machismo, em relação ao ciclo de violência, quais são as nuances que precisam ser identificadas e que precisa desse alerta vermelho para acessar a violência, para que ele entenda, inclusive, que existem altos e baixos. E a fase 3 do ciclo, muitas vezes, ocorre, e é chamada da lua de mel. E é incompreendida se você não compreende que essa violência, de maneira científica, por estudos muito sérios que já foram realizados, se realiza em ciclo. O homem, quando ele extrapola para a violência física, essa, que já tem um perfil agressor, é como se ele tivesse uma liberação, e sente que está no controle, e ele regride, tem medo, né, das consequências, e passa a ser carinhoso de novo, tenta fidelizar essa mulher, pedindo desculpas. Não vamos generalizar que nenhuma das vezes esse relacionamento não possa seguir, mas existe aí um grande alerta de perceber se realmente houve uma mudança ou se isso é somente parte desse ciclo de violência que é tão reiterado. E se ela não pede ajuda ou se isola porque ficou com vergonha, porque a situação virou pública e ela continuou se relacionando, é, é só pior, né? Porque a gente precisa que ela tenha confiança na rede de apoio, a primária, que são os familiares, os amigos, e na rede de apoio oficial, que é o Estado. Então, voltando, né? O policial bem treinado,
A capacitação que é feita, por exemplo, nos sistemas CRAS e CREAS, das assistências sociais dos municípios, faz com que esses profissionais tenham a palavra de acolhimento e possam realmente receber essa mulher e dar seguimento ao rompimento desse ciclo. Então, não adianta a gente pensar só no sistema de justiça, nas inovações da lei. A rede de proteção ela é toda fomentada também pelo Ministério Público. A Unavide tem esse papel, não apenas dando assistência técnica às promotorias especializadas, mas também de fazer a integração com a rede e sempre estar buscando ali melhorias. Doutora Mariana, e de uma maneira prática, assim, para todas as pessoas que estão nos ouvindo e que ou passam por problemas semelhantes ou conhecem alguém que passa por problemas semelhantes, quais são as portas de entrada? Quais são os serviços do Estado, né, dos municípios, do poder público como um todo, que são essa porta de entrada para acolher essa demanda da mulher vítima de violência? Bom, o contato inicial é justamente, e a porta maior, digamos assim, né, são as delegacias de polícia, né? Tem as DEANs no estado, mas onde não tem delegacia As especializada, DEANs são as as delegacias delegacias especializadas. encarregadas no atendimento à mulher. Ela pode ir para uma delegacia municipal, né? Se for uma DEAN, ela vai ter acesso a um aplicativo do estado que se chama Salve Elas, né? Que é o botão do pânico, né? Mas não físico, ele é no seu celular, né? Se você tentar baixar, você não consegue, só a DEAN que consegue baixar, né? E como eu não tenho medida protetiva, graças a Deus, né? Não está no meu celular, né? Mas se estivesse, estaria de uma forma que ninguém viria, né? Eu iria desbloquear ele de um jeito e iria, em caso de descumprimento de medida protetiva, em caso de urgência, acionar, né? E iria no CIOSP, aqui no Centro Administrativo, o sinal lá piscando de que tem que Há um problema. algum problema, né? Então, em vários, né, interiores, isso acontece, mesmo que você tenha feito seu cadastro natal, mas ele está descumprindo em pau dos ferros, como o botãozinho lá piscando, vai acessar a rede daquele outro município, né? Então, começa realmente pela delegacia. Muitas mulheres têm vergonha de ir até a delegacia, procuram o Ministério Público, nós também fazemos atendimento, né? Então, o Ministério Público também é uma porta direta De e entrada. primária de entrada dessa Sim. mulher. Tanto no interior quanto aqui, né? Nós, na ouvidoria da mulher, temos uma psicóloga, né? Que também faz esse acolhimento. Não tem estrutura como tem no Nanvide, né? Mas existe esse acolhimento presencial também. Em toda a promotoria do Estado, você pode ir lá pedir a sua medida protetiva direto no Ministério Público. Ah, mas eu não quero ir até o Ministério Público. Na verdade, uma medida protetiva, ela não precisa de um BO. Então, você pode, com seu advogado particular, ou na Defensoria Pública, que também tem um núcleo da defesa das mulheres. A Defensoria Pública não é só a defesa do acusado, também tem uma parte de proteção às mulheres. Você pode pedir a sua medida protetiva. Basta que ela informe que ela está em risco, né? Não precisa de BO. Eu não preciso contar os fatos, né? Se eu chegar toda machucada e se eu não disser o que aconteceu nem aonde, eu vou ser atendida do mesmo jeito, porque o mais importante, como eu disse, é a segurança dela, é a proteção dela. Então, eu posso apenas dizer qual é o risco. O risco é o quê? É ter medo. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de que ele me lesione. Eu tenho medo que ele faça isso, isso e isso. Claro que numa promotoria, numa delegacia, a gente vai tentar colher os fatos para ir também para a área criminal, né? Mas eu, mulher, se eu não quiser falar nada sobre aquele fato, eu posso pedir só a medida protetiva. O advogado, tendo acesso ao PJE, ele vai dar a entrada, né? E vai fazer o pedido, que é julgado em 48 horas pelo juiz, né? Por isso que, às vezes, muitas medidas protetivas que não estão em contexto de violência doméstica, é minha vizinha, é meu vizinho, isso não cabe, né, na violência doméstica. Não vai para o juizado da violência doméstica, né? Então, as medidas protetivas podem ser indeferidas, às vezes, porque não tem esse contexto de violência doméstica, de gênero, né? Mas, se não, ele é apreciado em 48 horas pelo juiz, geralmente nem passa pelo Ministério Público, né? Vai direto para o juiz julgar. Depois é que ele dá vista ao Ministério Público para a gente, às vezes, complementar aquela medida protetiva. Então, a mulher não disse, mas ela precisa, para sair daquele ciclo da violência, que sejam estabelecidos alimentos provisórios. Então, ela pode procurar o Ministério Público, a Defensoria, né, para pedir esses alimentos provisórios dentro da medida protetiva, né? Não serão definitivos, mas eles vão sair mais rápido do que
os alimentos definitivos, porque os provisórios não vai ter aquela instrução, né? Vai ser um mínimo para que você realmente sobreviva. Então, precisa levar uma certidão de nascimento do filho para mostrar que tem aquele vínculo, né? Ou então, às vezes a gente suplementa essa medida protetiva pedindo a busca e apreensão de uma arma. Se não é todo mundo que tem arma que vai perder sua arma se tiver medida protetiva. Mas muitas vezes a ameaça é feita com aquela arma. Essa mulher que eu disse que tinha que ter relações todos os dias com a arma na cabeceira, com certeza vai ser feito esse pedido de busca e apreensão dessa arma de fogo. Então, tem algumas complementações que, às vezes, no plantão, não se pede tudo, né? E a vítima procura o Ministério Público para a gente complementar, né? Porque a gente, infelizmente, sabe que nos plantões, final de semana, a ocorrência, primeiríssimo lugar, né? Quando se bebe, enfim, é de violência doméstica. Essa porta de entrada, muitas vezes, também está fora do sistema de justiça, né? Não é uma delegacia, não é o Ministério Público, mas às vezes uma unidade básica de saúde que recebe aquela mulher com traços, sinais de violência, né? Lesões decorrentes de violência, ou mesmo os centros de referência, né? CRAS e CREAS, eles também contribuem, constituem e integram essa rede, não é, doutora Ana? Sim, cada vez eles se apoderam mais dessas funções. As discussões que o NANVID tem participado, inclusive esse ano, ainda no primeiro semestre, uma capacitação ocorreu com o Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado, justamente porque existe a necessidade, previsão legal, de notificação, compulsória inclusive, nas situações em que se perceber que a mulher está lesionada, chegou lá para o socorro e que aparenta ter sido vítima de violência doméstica familiar. Então surge uma obrigação para aqueles profissionais da saúde que fizeram esse atendimento de notificar o sistema de Exato. justiça de que ali ocorreu uma Legislação possível... pós-pandemia que viu essa necessidade. Assim como o CRAS e CREAS cada vez mais se estrutura mais. Isso porque é sentido pelo sistema de justiça e muitas vezes a mulher ela precisa antes se fortalecer. Então, ela vai buscar esse fortalecimento na rede de proteção. É importante que ela saiba que, mesmo que ela não esteja pronta para denunciar, existe uma rede que atua, fortalecendo, quebrando as vulnerabilidades sociais, econômicas. Existem políticas públicas bastante efetivas, onde a gente está passando, inclusive, em outro projeto que é com parceria da Alerj, a gente tem percebido que vários municípios já estruturaram o auxílio moradia, que chama? Agora me fugiu. Auxílio aluguel. Aluguel social. Por leis, auxílio aluguel, como pode ser deferido pelo juiz, é uma medida protetiva que direitos sociais sempre onerosos, precisa ser previsto lá pelo orçamento e vários municípios, Natal já tem, os Tremóis que fomos já tinha, e então são várias políticas públicas que estão cada vez mais sendo capilarizadas ao nível do estado todo e que aparelha o município, inclusive com políticas públicas, para receber essa mulher e retirá-la do ciclo. Como já se pontuou aqui, o grande ganho da Lei Maria da Penha é a medida protetiva. É considerado como um remédio, realmente, um antídoto à progressão que pode chegar essa violência a ocorrer um feminicídio. O feminicídio é considerado um delito evitável justamente por isso. Porque se acionado o sistema de justiça, no momento oportuno e salvaguardada esta mulher, a vida dela deixa de estar em risco. E começa tudo aqui, no que a gente está fazendo agora. A informação chegando nela, deixando-a segura do sistema de justiça. E a gente percebe que realmente, cada vez mais, a sociedade entende isto, ajuda, se mete, bota a colher lá, né? A gente veio, inclusive, casos que repercutem muito. Mas eu quero dizer que no processo, no dia a dia... E situações em que até os profissionais, né, que atuam em um condomínio, em um estabelecimento comercial, mas que visualizam aquela situação, é o primeiro a fazer a comunicação, a chamar a polícia, a prestar o primeiro atendimento ali. Essa atitude de não se omitir, né? E chamar, uma simples ligação salva a vida de alguém, né? E não se pode julgar essa mulher, por exemplo, em casos menos extremos, de por que ela não procurou. Porque se ela não procurou, não é porque ela gosta de apanhar, é porque ela está vulnerabilizada demais para reagir. Então, é preciso que se tenha esse olhar de acolhimento,
e deixar o julgamento de lado realmente. Entender que não depende dela, não é ela que se colocou na situação que ela está vivenciando, ela é vítima dessa situação. Então merece acolhimento, apoio e uma rede de apoio com políticas públicas que possa realmente ajudá-la a sair desse contexto. Dona Mariana, a senhora já falou um pouco de alguns projetos, né, que tem aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, dentro da rede de proteção à mulher. Salve Elas, o Patrulha Maria da Penha, o Botão do Pânico. Mas eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como é que funciona a política pública Casas-Abrigo. Para que serve? Onde que pode ser encontrado esse serviço? Como é que a mulher acessa esse serviço? Bom, o encaminhamento, né, pode ser pelo CREAS, né, pode ser pela delegacia, né. Uma casa-abrigo, diferentemente dos adolescentes que às vezes são afastados do poder familiar, né, e estão em abrigos esperando uma adoção, o abrigo da mulher é quase uma prisão. Ela só vai realmente quando ela tem muito medo de morrer, porque nem ela sabe onde ela está. Ela geralmente chega lá vendada e ela vive em paz, mas, por exemplo, se ela está com seus filhos, eles não estudam, né? Ela está ali temporariamente esperando um aluguel social ou uma passagem para ir embora, né? Ficar perto da família. Então, é um local realmente como se fosse uma testemunha protegida, né? Ela está com a liberdade reduzida, né? Em prol da vida dela. Então, você não passa muito tempo no abrigo, né? No abrigo, você passa algumas semanas, um mês, para que você consiga sair dali para um local onde você possa ter uma vida com saúde, com educação, uma vida, digamos assim, normal, né? Então, o abrigo da mulher vítima de violência é diferente do abrigo dos adolescentes que estão esperando adoção, né? Não tem aquela liberdade, mas é um instrumento, um mecanismo importantíssimo e necessário, né? Porque às vezes ela precisa desse tempo para São situações críticas que exigem extremas. também medidas extremas e Exatamente. críticas. Doutora Ana, mesmo com o advento da Lei Maria da Penha, os números, pelo menos estatísticos, como a senhora falou, são crescentes de casos de violência, tanto que nós temos as promotorias especializadas de Natal sobrecarregadas de trabalho, sobrecarregadas de processo e com necessidade até discussão, como hoje vimos dentro do Colégio de Procuradores, para até o aumento das unidades por conta da alta demanda. Quais são os desafios, né? O que é que permeia essas estatísticas tão duras? Quais são os desafios que existem dessa rede de proteção à mulher no combate à violência doméstica? Aparenta nessa criminalidade ainda resistir muito, muito embora se tenha evoluído bastante, né? A lei mais recente que altera a Lei Maria da Penha, por exemplo, agora em abril, previu, abril de 2025, o monitoramento eletrônico como um implemento possível para o homem que tem a medida protetiva, justamente para trazer essa restrição de liberdade não para a vítima, mas para o agressor. Mas a gente sabe que é sempre oneroso, né? Que existe o gargalo, inclusive em relação às situações de tornozeleira eletrônica do semiaberto, e ainda mais agora uma demanda, porque é uma legislação recém-inaugurada, vai precisar ser implementada. Então, o alto Esse seria o número. primeiro desafio, né? O grande número sobrecarregando essa necessidade de monitoramento eletrônico. O alto número da demanda também, aí eu falo aqui um assunto até que é um pouco polêmico, e os especialistas da área têm refletido sobre esse tema. A gente precisou ser bastante repressivo, né? Obviamente, porque está tratando de uma violência sistêmica que tem bases nas tradições, então mudar é muito difícil. Entretanto, já se chega a um momento em que se debate a nível nacional, com promotores especializados na área, porque este processo penal que é levado da violência doméstica, ele é todo litigioso, não permite os meios consensuais de resolução de litígio, como o sucis processual, que A NPP, né? a NPP, que por vezes poderia, aliado com a medida protetiva, chegar ao intento que se pretende, que é pacificar a situação daquela mulher e protegê-la, né? Então, pode ter certeza que são discussões que estão hoje muito acaloradas para fazer frente a essa imensa demanda. Porque estruturamos, né? As varas especializadas, elas são
um ganho histórico, porque uma vara de violência doméstica familiar, ela deve ser estruturada sempre com o serviço de apoio da equipe multidisciplinar. Aqui, nós fizemos, o ano passado, ofício ao Estado. O interessante é que existam tornozeleiras eletrônicas separadas para a situação de violência doméstica. Então, tudo isso precisa ser estruturado. Não é barato para o Estado, obviamente, mas é um enfrentamento que se coloca hoje como mesa realmente de trabalho de todos nós. Afinal de contas, temos inclusive a Agenda ONU 2030. O Brasil firmou um pacto de trabalhar para que realmente esses índices sejam superados, né? Porque afinal de contas a gente caminhou bem, tenha uma das melhores leis a nível mundial e não consegue reverter esse alto nível de demanda. Essa violência que é crescente nos índices estatísticos termina abarrotando as promotorias especializadas. Então, esse processo, não permitindo essas soluções consensuais, ele se torna um processo realmente que tem que seguir todas as fases e aliado à alta índice de violência crescente, conscientização da mulher que deve denunciar, realmente é um problema que é um desafio, mas que todos que atuam na área têm muita consciência da necessidade do papel que atuam, né? Geralmente são juristas que são apaixonados pela temática e a gente vê realmente que há esse comprometimento grande. Doutora Mariana, eu vou tratar de um tema que eu sei que é delicado, polêmico, mas que é importante. O combate à violência contra a mulher, combate à violência doméstica, ele também traz, digamos assim, que consequências para o próprio profissional, membro ou a colega do Ministério Público que atua nessas áreas. Então, não raras vezes, aquela opressão processual que você vê de múltiplas ações que coloca a mulher no lado passivo de processos em família ou mesmo na vara, como forma de oprimí-la e como forma de sufocá-la, muitas vezes pode acontecer também com o colega que está lá enfrentando isso. Então, a gente tem experimentado e visto, é bom que se diga isso de uma maneira muito clara, visto ações deliberadas de algumas pessoas, de réus em ações penais, que tentam atacar a figura da promotora de justiça, do promotor de justiça que atua no combate à violência doméstica, como forma de impunidade, como forma de, fazendo aquele trabalho ostensivo de tentar descredibilizar a promotora de justiça, o promotor de justiça que atua no combate à violência doméstica, ele tentar alcançar o resultado dele, a impunidade e mais violência contra aquela mulher que está sendo protegida pelo Ministério Público nas ações penais. Esse é um tema delicado, mas a gente precisa tratar dele também. É bom que se saiba que somos uma instituição una, né? Se não for Ana Jovina atuando, vai ser Mariana. Se não for Mariana, vai ser Cleiton, né? Então, esses ataques pessoais, e geralmente são a promotoras e a juízas, né? Você veja que é uma questão Tem uma de questão gênero, de gênero né? aí, né? Mesmo você atacando a promotora, sabendo que tem um juiz que está deferindo ou indeferindo, mas o ataque é a mulher, que é mais fácil Às vezes, atacar a a mulher. delegada também. Exatamente. No caso. Né? Muitas vezes repetindo as frases que é usada para a vítima, né? É louca, é violenta, é vingativa. É. Isso tem acontecido com, não raras vezes, com um nível assim até de custos econômicos, né, para se manter publicidade contra membros, para se fazer eventos contra colegas, né? Como se tentando descredibilizar aquele colega, a impunidade no processo fosse garantida para aquele réu. Exato. E a revolta maior é justamente em relação às medidas protetivas, né? Que a primeira coisa que diz, quando se quer criticar, é essa medida protetiva me afastou do meu filho. E muitas vezes, quando a gente vai ver o processo, não tem medida protetiva em relação à criança, nem ao adolescente. Exercer a paternidade está sendo possível. Inclusive, nas palestras que a gente fala, né, a gente mostra o papel da paternidade, o quanto é essencial, né? Aquele agressor, lógico, se a criança viu algo, ela vai ter uma repulsa inicial. Aquilo traz uma consequência Exatamente, psicológica né, para a para criança. crianças. Elas não são vítimas só indiretas, elas são diretas, né? Mas, às vezes, a arma que se quer usar, jurídica, é dizer que essa medida protetiva me afastou do meu filho. E, na verdade, não, né? Você pode ver seu filho, você pode ser pai, né, se ele quiser também, ter essa atenção toda, né? A medida protetiva é em relação à mulher. Agora, a crítica maior é porque a legislação é clara. Se você tem uma medida protetiva, você não pode ter guarda compartilhada.
como é que eu vou conversar tudo sobre o meu filho com o agressor? Se a medida protetiva, a primeira coisa é o afastamento físico e por rede social. Como é que eu vou combinar, né, se fôssemos, né, assim, vai levar para que médico, quem vai hoje para a reunião de pais? Então, guarda compartilhada é incompatível com medida protetiva. Medida protetiva. E na hora que você não tem a sua guarda compartilhada, você paga mais pensão alimentícia. Porque se é outra pessoa que tem a guarda unilateral, ela vai ter mais custo, mais, né, despesas. E aí a gente vai para a parte patrimonial. Então, é bom que se diga que nos juizados de violência doméstica, a gente realmente não se envolve com visitas, né? Isso aí vai ficar para a vara de família. A gente realmente quer que aquela mulher saia com seus filhos daquele ambiente, ou ele saia e deixe a mulher com as crianças, enfim. Mas isso vai ser resolvido na vara de família. Muitas vezes se quer levar para a vara da violência doméstica questões que vão ser debatidas na vara de família, né? Então, são 2 juízos diferentes, né? Mas, infelizmente, a gente vê, sim, ataques nas redes sociais, inclusive, às representantes ministeriais, né, do sexo feminino, porque certamente ele está tão acostumado, né, dessa agressão psicológica com a parceira ou com a ex-parceira, que ele pretende, muitas vezes, ele agressor de forma geral, fazer isso com uma promotora, uma juiz, uma delegada, né? Dificilmente a gente vê essa postura desse homem agressor com o homem, com o juiz. Mesmo que seja um juiz, tudo que eu estou pedindo ou indeferindo... A promotora de justiça pede deferido por um juiz... Por um juiz homem, mas ele não é alvo de crítica, ataque. muitas vezes até pública, você retira do processo a discussão de mérito das coisas e publiciza isso em mídias sociais, em lives, justamente para atacar a mulher que está tentando proteger outra mulher porque é a missão profissional dela. Só demonstra que, antes de tudo, é uma questão de gênero. Não é? Bom, o tema é muito atual, o tema tem muitas nuances, tem muitos temas acessórios que nós poderíamos tratar, mas o nosso tempo também é pequeno. Então, já passando para a etapa final do nosso podcast com a palavra da Amperne, queria saber, doutora Ana Jovina, já nessas considerações que se encaminham para o encerramento dessa nossa conversa, qual a mensagem final que a senhora gostaria de deixar como coordenadora do NAVID, como promotora de justiça que atua nessa área especializada da nossa instituição, para todas as mulheres que possam estar passando por uma situação de violência nesse momento e que ainda não tiveram a oportunidade ou que não tiveram ainda o reconhecimento interior de que está passando por essa situação? Perfeito. A palavra é busque ajuda. Disque 180, que é um serviço federal que recebe demandas. Aqui no Rio Grande do Norte, essas demandas são encaminhadas para a ouvidoria do Ministério Público. Disque 190 e procure um apoio numa situação de maior emergência, que quando está realmente acontecendo o ilícito, a violência física ou psicológica, e a Polícia Militar vai até você. Procure os serviços assistenciais no site do Ministério Público do Rio Grande do Norte e no nosso Instagram, que é uma rede também que tem muita capilaridade. Você vai encontrar os números para acessar tanto o NAVID como a rede de proteção existente no seu município. Na dúvida, liga lá para o número do NAVID, esclareça-se onde pode procurar ajuda. Procure fisicamente a delegacia mais próxima, a promotoria mais próxima, mas não se cale, porque é preciso identificar essas fases do ciclo de violência e realmente ter uma atitude, né? Exige uma atitude sua, nem que seja de buscar apoio de alguém, de se fortalecer, buscar apoio tanto da rede primária, como eu falei, amigos, vizinhos, familiares, parentes, ou da rede estatal. A rede de proteção está cada vez mais estruturada. Não se cale, busque ajuda, porque o sistema de justiça está bem paramentado. A legislação Maria da Penha e a medida protetiva funciona. Ela é vigiada tanto por mecanismos eletrônicos, como a gente falou aqui do monitoramento eletrônico, como pelas patrulhas Maria da Penha, e onde não tem, a Polícia Militar pode fazer essa vigilância ostensiva para também acompanhar como será o desenvolver dessa medida protetiva.
Fato é que é hoje um âmbito de proteção que é bastante sistematizado e existem várias especializadas onde não existe a necessidade de dar celeridade vou até destacar aqui que eu me lembrei, uma nova inovação da lei, o seu nome é preservado. Apesar de existirem casos aí que você vê o nome da vítima, que termina pela situação muito drástica, ganhando apelo público, mas isso não é o dia a dia. No dia a dia, quando o processo é distribuído, já existe a obrigação de dar sigilo ao nome desta vítima, e no PJE, né, esse nome vai ficar inacessível. O sigilo, inclusive, é seccional, não é para o agressor, é somente para a vítima. Então, busque e confie no sistema de justiça, são vários serviços que estão à disposição, encoraja-se, porque o que tem a vir de melhor com essa mudança é uma vida digna, plena, com maior liberdade. Doutora Mariana, a senhora como promotora coordenadora das promotorias de combate à violência doméstica da capital e também como ouvidora geral do nosso Ministério Público do Rio Grande do Norte, qual a mensagem que a senhora deixa também para todas as mulheres, aquelas que já estão com seus processos acompanhados, mas também aquelas que ainda estão nesse processo de descoberta de que pertencem, integram e estão num ciclo de violência? Minha palavra vai para as meninas e para os meninos, né? Então, nós precisamos falar com os homens. E isso começa nas escolas, no namoro. A gente fez uma palestra hoje para os bombeiros, né? Nesse projeto que a gente tem por uma vida de respeito e paz, né? Em ambiente eminentemente masculino. Então, a gente quer falar com os homens. E dos 200, digamos, que estavam lá, eu até citei a estatística de que 120 tinha um problema desse dentro de casa. E certamente a maioria olhou para mim e falou, não, eu não sou agressor. Porque o agressor não se vê como agressor, né? Ou, não, minha mulher não é a vítima. Pode ser o seu filho. Pode ser a sua filha que está começando um relacionamento, né? E ela esteja sempre cedendo, sempre se humilhando, né? E aquilo ali vai ser uma bola de neve. Então, a primeira coisa é, nós precisamos falar com os nossos filhos, né? Meninos, vocês precisam realmente ver a igualdade que existe. Então, por exemplo, digo sempre para as meninas nas escolas, a única coisa que nos diferencia dos homens é que a gente engravida. Só, né? Então, vamos ter filho na época certa e na hora certa, né? A gente precisa falar sobre sexualidade, sobre prevenção com os nossos filhos, né? E, meninas, a gente precisa falar sobre independência financeira, né? Então, a gente precisa estimular as nossas meninas que elas estudem, que elas trabalhem, né? Diz, casou com um homem rico, vai ser... Pronto, ótimo. Né? Mas que ela tenha formas de andar com as próprias pernas. Porque lá na frente, se aquele relacionamento virar um relacionamento tóxico, se ela estiver no ciclo da violência, se ela tiver uma independência financeira, né? Mesmo que pequena diante do agressor, mas ela tem como sair dali, né? A questão da dependência financeira é muito forte. Né? E muitas vezes a gente vê que não sai do ciclo porque ela não pensa só nela, ela pensa nela, nos filhos. Né? Então, o divórcio por si só já é difícil, né? Uma parte sempre tem mais do que a outra, você já muda do seu patamar financeiro. Mas, na hora que você está no desespero desse ciclo da violência, se você conseguir perceber que você consegue recomeçar com as suas próprias pernas, a sua coragem vem com o amparo do Estado, com o amparo da justiça, né? Então, vamos conversar com os nossos filhos, né, homens e mulheres, sobre sexualidade logo cedo. Um outro dado que a gente sempre fala e termina a palestra é sobre abuso sexual. Né? Os estupros que existem, a maioria, né, são de crianças menores de 12 anos. Então, a gente tem um tabu de falar sobre sexualidade. E a gente precisa falar com nossas crianças sobre isso. Né? Então, a mensagem que eu tenho para as mulheres é que não é normal você estar num relacionamento que você tenha medo. Né? Você pode ter medo dos desafios da vida. Eu também tenho. Né? Você muda de emprego, muda de cidade. Os medos são normais, né? Faz parte da nossa vida. Mas não é normal você estar num relacionamento que você tem medo de quem você ama. Será que isso é amor? Será que o que ele lhe dá é amor para você ter medo dele? Né? Então, a gente não precisa estar pisando em ovos. Né? Nenhum relacionamento é perfeito. Todos têm seus altos e baixos. Mas você não pode viver com medo. Algo estranho tem na sua relação, né, que você precisa realmente quebrar esse ciclo. E é o que a gente espera, né? Saber que não está só,
Não vai ser fácil, mas é possível romper sim. E a gente espera que você faça isso primeiro pedindo uma medida protetiva. Doutora Ana Jovina, muito obrigado por aceitar o convite da diretoria da Amperne e participar do nosso podcast com a palavra. Eu que agradeço a participação, o espaço que a instituição nos dá aqui de falar das ações do NAVID, trazer essas informações que são importantes, né? E chegar dessa maneira aqui mais descontraída ao público que a gente quer realmente atingir, que são as mulheres, e não só as mulheres, a gente conta com a ajuda também dos homens, que são esse entorno, que percebem essas situações anormais e que encontram aí um caminho de serem agentes de mudança dessa transformação. Doutora Mariana, nossa ouvidora geral, muito obrigado por aceitar o convite para participar do podcast com a palavra da Amperne. Obrigada pelo convite, né? É uma honra estarmos aqui juntas, essa parceria Ouvidoria da Mulher e NAVID, que a gente vem desde o começo do ano fazendo, né? Deixo aqui o número da ouvidoria, é o 999721458, né? Que pode ser feito a sua denúncia, tanto pelo site do Ministério Público também, www.mprn.mp.br, para que as providências sejam tomadas. E em nome de toda a diretoria da Amperne, eu agradeço imensamente, né, a participação do podcast com a palavra das promotoras de justiça Ana Jovina, doutora Mariana Barbalho, em mais esse episódio, né? E a você que nos ouviu, esperamos ter contribuído, né, com mais informações sobre esse tema, para que se possa construir uma sociedade que seja justa, segura para todas as mulheres. Agradeço a participação, a audiência de todos. Quem ainda não assinou o nosso canal, pode assinar, vai receber as notificações de episódios novos. Deixe também o seu botão lá de curtida para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas que se interessem pelo tema ou que estejam precisando conhecer mais informações a respeito do combate à violência contra a mulher. E até o próximo podcast com a palavra, o podcast da Amperne, a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte.